escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Meus amados irmãos e amigos da Escola Dominical, hoje nós vamos estudar a lição de números 9, que tem o título O Pentateuco. Ela faz parte da revista Expressão, que apresenta 13 estudos bíblicos, tendo como tema geral a Bíblia que Jesus usava, uma introdução ao Antigo Testamento. Que Deus esteja falando conosco nesta manhã. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 119, versículo 96. Eu vou ler na versão Nova Versão Internacional. Tenho constatado que toda a perfeição tem limite, mas não há limite para o teu mandamento. Esse versículo mostra que todas as coisas terrenas são limitadas, mas a palavra de Deus não tem limite, porque participa da ilimitada perfeição de Deus. A lição vai mostrar que o Pentateuco evidencia o soberano Deus Criador. O soberano Deus Criador abomina o pecado e oferece o seu amor gracioso para salvar o homem. Qual o objetivo? Compreender a unidade teológica do Pentateuco, entender a sua mensagem, abordando os principais temas teológicos e ligar a mensagem do Pentateuco à pessoa e à obra de Cristo. Iniciamos nesse domingo o estudo das seções do Antigo Testamento. As lições a partir de hoje serão as seguintes: o Pentateuco, os livros históricos, os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. A título de avaliação somente, curiosidade, a gente pode dividir o Antigo Testamento em 3 grandes volumes. O primeiro volume de história vai de Gênesis a Esther. O segundo, de sabedoria e poesia, vai de Jó até Cantares. E o terceiro volume, de profecias, vai de Isaías até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Hoje nós vamos concentrar o estudo sobre o Pentateuco. O Pentateuco é o nome que se dá aos 5 primeiros livros da Bíblia. E que esses livros fazem parte do cânon da Bíblia, ou seja, dos livros que integram o conjunto de livros da Bíblia. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, e são eles Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Por essa razão, porque Moisés escreveu esses livros, eles também são chamados os 5 livros de Moisés. Muitas histórias de personagens como Abraão, Moisés, o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho, a entrega dos 10 mandamentos no Monte Sinai, estão registrados no Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco é considerado a primeira e mais importante ação do Antigo Testamento, tanto das Bíblias judaicas quanto das cristãs. Esse nome foi popularizado em função da tradução grega chamada Septuaginta, produzida entre o século III e IV da nossa era, ou seja, da era cristã.
O Pentateuco foi a primeira seção do Antigo Testamento divinamente inspirada e a primeira a ser reconhecida como escrituras pelos judeus. O Antigo Testamento confirma que esses 5 livros formam uma unidade literária. Vejamos algumas citações. 2 Reis, capítulo 14, versículo 6. Porém, os filhos dos assassinos não matou, segundo está escrito no livro de Moisés, no qual o Senhor deu ordem, dizendo: os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu próprio pecado. Aqui o Pentateuco é chamado de livro da lei de Moisés. Em Josué capítulo 1, versículo 8, não cesse de falar desse livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que nem tenhas cuidados de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Aqui, o Pentateuco é chamado de livro da lei. Neemias 8:7. E Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã, Pelaías e os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu lugar. Aqui, o Pentateuco aparece simplesmente com o nome de lei. O Novo Testamento costuma se referir ao Pentateuco de modo uniforme, como a lei. Agora são as palavras do próprio Jesus. Lucas 6,16. A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo, vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus, e todo homem se esforça por entrar nele. Consideramos o Pentateuco como uma unidade literária e não como 5 livros separados ou fragmentados. Alguns estudiosos especulam que, por causa do tamanho dos rolos antigos que eram usados para se escrever, acabou se contribuindo essa situação para que esses livros ficassem divididos, mas eles, na verdade, formam uma unidade literária e não os 5 livros separados. É o que os estudiosos especulam, né? Falam. Qual o assunto do Pentateuco? Ele abrange desde o princípio dos tempos até o momento em que a nação de Israel se vê prestes a entrar na terra de Canaã. Em sua maior parte, esses livros narram a história da família de Abraão, que cresceu e, pela graça de Deus, transformou-se de uma nação com quem o Senhor entrou em aliança. O propósito é contar a história da nação de Israel, o povo de Deus da antiga aliança. Ele explica a origem dessa nação, como Deus a salvou da escravidão e da extinção. Também apresenta as dificuldades em seu relacionamento pactual com o Senhor. O objetivo, ao narrar a história da nação de Israel, é fortalecer a nossa fé. Moisés, ao escrever os 5 livros, visava encorajar os israelitas e confiar no Senhor, nas promessas feitas aos patriarcas ancestrais desse povo. Agora vamos para cada um dos livros. O livro do Gênesis pode ser dividido em 2 partes. O capítulo de 1 a 11 conta a origem do universo, a sua humanidade, o pecado, fala sobre o pecado, e a maldição sobre o cosmos. Essa parte ela é fundamental para a compreensão não só do Antigo Testamento, mas de todas as Escrituras Sagradas.
A segunda parte vai do capítulo 12 até o 50 e narra a história do patriarca Abraão e seus descendentes. O livro do Gênesis foi escrito em prosa e não em poesia. É rigorosamente histórico, mostra o fracasso do homem e a salvação providenciada por Deus. É o alicerce onde se apoia e sobre o qual edifica a revelação divina. O segundo livro, Êxodo, narra a preparação e o chamado de Moisés para ser o grande líder da nação de Israel, desde a saída do Egito até o momento da sua morte. Êxodo também narra o estabelecimento formal da aliança entre Deus e a nação de Israel, assunto central em todo o Antigo Testamento. É o livro da redenção. Começa na escuridão e tristeza e termina em glória, evidenciando a graça de Deus. O terceiro livro, Levítico, é um livro indispensável para o entendimento da mensagem do Pentateuco. Trata da santidade e expiação pelo sangue. Apresenta o mandamento de Deus para o seu povo, um imperativo. Levítico capítulo 20, versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Todas as leis sobre pureza ritual e moral têm esse propósito, a santidade como um imperativo. Levítico foi escrito a fim de instruir o povo a aproximar-se de Deus e como adorá-lo. O livro de Números dá continuidade à história da jornada de Israel através do deserto. Podemos chamar de que ele é o livro do deserto. Registra 2 recenseamentos, 2 censos, um em Sinai, no capítulo 1, e outro em Moabe, no capítulo 26. Esse livro mostra como a desobediência tem consequências devastadoras e não permitindo que os desobedientes entrem na terra prometida. Eu leio Hebreus capítulo 3, versículos de 15 a 19. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam do seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos para o 5º livro, Deuteronômio. Ele apresenta uma série de discursos feitos por Moisés nas planícies de Moabe. Moisés se despede do povo de Israel e o prepara para a entrada na terra de Canaã. O povo é advertido sobre a infidelidade a Deus e a idolatria. Eles vão entrar numa terra onde os seus vizinhos são idólatras. E agora Moisés tem a preocupação de que o povo de Israel não imite os seus vizinhos e se torne também idólatras. Eles estão separados da terra de Canaã apenas pelo rio Jordão. O nome Deuteronômio significa segunda lei, onde Moisés reafirma a lei do pacto. É a recordação do passado olhando para o futuro. Resumindo o Pentateuco, podemos também dizer que Gênesis é o livro dos começos. Êxodo é o livro que apresenta a salvação do povo de Deus. Levítico é um chamado inegociável à santidade. Números recorda, por meio da peregrinação no deserto, a importância da obediência do povo. E Deuteronômio apresenta a renovação graciosa da aliança. Vimos, então, até agora,
que o Pentateuco o assunto, o que é o Pentateuco, melhor dizendo, e também qual o assunto do Pentateuco. Agora veremos os principais temas teológicos do Pentateuco. Moisés, ao escrever o Pentateuco, desenvolve vários temas teológicos. Vamos observar os 3 principais temas apresentados de Gênesis a Deuteronômio. A soberania de Deus. Praticamente esse é o tema central do Pentateuco. A criação por Deus de todas as coisas a partir do nada. Diferentemente das religiões do Antigo Oriente e ali próximo, que criam ser a criação o resultado casual da luta entre vários deuses. Ele trouxe à existência todas as coisas pelo poder da sua própria palavra. A criação é uma obra deliberada do único Deus. Nós vemos no Gênesis, e disse Deus várias vezes. Ele criou todas as coisas sem uso de material pré-existente e sem nenhum esforço. Eu leio o Salmo 96, versículo 5, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. A doutrina da soberania de Deus é central na fé cristã. Essa soberania é evidenciada em todas as coisas, inclusive nas narrativas do dilúvio e da Torre de Babel. No dilúvio, toda a raça humana pereceu, à exceção de Noé e os seus familiares. E na Torre de Babel, Deus confundiu a linguagem, porque eles queriam chegar até o céu, possivelmente serem iguais a Deus. A soberania de Deus também é ressaltada na vida de Abraão, Isaac, Jacó, José e Moisés, histórias lindas que você encontra no Pentateuco. O juízo de Deus sobre o Egito demonstra a sabedoria de Deus. As pragas que aconteceram no Egito eram demonstração da supremacia de Deus sobre os deuses egípcios. Naquelas pragas que aconteceram, Deus ridicularizou aqueles deuses do Egito e procurou mostrar ao faraó que ele era o eu sou. Também a destruição do exército egípcio no Mar Vermelho reflete o domínio de Deus sobre todas as coisas, inclusive que Deus é Senhor sobre a terra do Egito. A soberania divina não possui limites. A seriedade do pecado. Outro grande tema do Pentateuco é a gravidade do pecado. Ele aparece no livro do Gênesis, na narrativa da queda de Adão e Eva. O pecado mudou a harmonia perfeita que existia entre Deus e toda a criação. Observe as seguintes passagens, Gênesis 4:8. Disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O Pentateuco ressalta a importância do pecado. Ele é extremamente grave e importante para Deus, porque ofende a santidade de Deus. Os sacrifícios e holocaustos apresentados no livro de Levítico ensinam objetivamente que o pecado é tão sério aos olhos de Deus que ninguém pode aproximar-se dele sem derramamento de sangue. E agora, por último, a graça de Deus. É um sério equívoco pensar que a graça existe apenas no Novo Testamento. Logo no início, em Gênesis 3,15, nós encontramos aquilo que chamamos de o proto-evangelho. A graça é apresentada através do proto-evangelho, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Lembrando da justiça de Cristo que cobre a nossa nudez espiritual, Deus providenciou vestimentas de pele para cobrir a nudez de Adão e Eva. Gênesis 3:21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Outros exemplos da graça de Deus, no chamado de Abraão, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus tira Abraão do seio da sua família, que era idólatra. Na liberação do povo de Israel do Egito, o povo estava escravizado e ninguém, senão Deus, poderia tirá-lo de lá, libertá-lo daquela escravidão. No sistema de culto em que era sacrificado um animal e não o pecador que apresentava o sacrifício. No estabelecimento e na manutenção do pacto da graça, com um povo que a todo instante transgredia a lei da aliança. Vamos para a conclusão. O Pentateuco é muito importante para a nossa fé e também fundamental para tudo aquilo em que cremos. Ficamos sabendo como todas as coisas vieram à existência. Tomamos conhecimento como tudo veio dar errado no mundo em que vivemos. E também aprendemos como tudo pode ser consertado pelo soberano e gracioso Senhor da aliança. No Pentateuco encontramos a estrutura criação, queda, redenção, que é central na nossa visão cristã. O Pentateuco pode ser percebido na pessoa e obra de Jesus Cristo. A encarnação de Jesus teve o propósito de expiar a culpa do pecado humano e de restaurar tudo aquilo que foi arruinado pelo pecado. Em suma, o Pentateuco aponta para Cristo. Vamos para a aplicação. Como tem sido o seu relacionamento com o Pentateuco? Você percebe a importância do Pentateuco para a fé cristã? Consegue ver no Pentateuco o Evangelho? Vamos orar. Bondoso Deus, nosso Pai, nós te damos graças por todas as tuas bênçãos. Nós te louvamos pela tua palavra que é viva e eficaz. Nós te louvamos pela tua palavra que ela orienta a nossa vida para que possamos te servir melhor. Nós te louvamos pelo Pentateuco que estudamos hoje, ó Deus, que mostra o teu cuidado para com a raça humana, que caída, ó Deus, precisava de buscar a salvação que só vem de ti, na pessoa de Cristo Jesus. Nós te adoramos, Senhor. Nós te glorificamos, ó Pai. E agora, ó Deus, nós te pedimos pela ação do teu poder, que o Senhor esteja abençoando a tua igreja, Senhor, em todas as partes do mundo, Pai. Mas pedimos também, ó Deus, que o Senhor esteja, ó Deus, curando a terra que sofre com essa epidemia, essa pandemia, Senhor. Pedimos, ó Deus, que tu visites a cada pessoa que está enfermo, Deus, enfermos nos lares, enfermos nos hospitais, Senhor, enfermos nas UTIs, Senhor, precisando respirar, Senhor. Nós pedimos, clamamos diante de ti, Pai, para que o Senhor possa agir, Pai, curar essas pessoas segundo o teu grande amor, porque nós cremos que o Senhor é que cura todas as nossas enfermidades, Pai. Nós temos irmãos queridos que estão no hospital aqui em Jaú, Senhor. Pai, tem misericórdia desses irmãos e, ó Deus, segundo o teu querer, Pai, cura essas pessoas, Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante de ti, nós colocamos as nossas vidas nas tuas mãos, porque nós precisamos de ti, nós somos dependentes de ti, Pai. Ouve, Pai, a nossa oração,
perdoa, Senhor, os nossos pecados. Nós oramos no nome precioso de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor. Amém, Pai.